O Janeiro Branco, né, ele acaba ainda não sendo muito conhecido, né, mas ele vem trazer a importância da conscientização sobre a saúde mental. O quanto que as pessoas têm priorizado a saúde mental na sua vida. Porque a gente sabe que, infelizmente, o adoecimento, né, ele tem aumentado consideravelmente quando a gente fala em saúde mental. Então, vem trazer essa reflexão, essa necessidade de cuidado que as pessoas precisam e devem, né, começar a ter em relação à saúde mental. E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso, né? Achamos que, vai passar, vou tomar um chazinho qualquer, mas não é por aí o caminho, né? Então, assim, a saúde mental a gente sabe o quanto que ela vem, né, trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Tanto que o tema desse ano, né, do Janeiro Branco é equilíbrio. Porque a gente sabe que se a gente, por exemplo, não come direito, a gente vai ocasionar problemas de saúde, né? Se a gente bebe em excesso, vai ter problemas de saúde. Então, o nosso desgaste também emocional em excesso, o nosso desequilíbrio emocional também vai causar problemas. E qual a importância do profissional dessa área na ajuda para essas pessoas? O psicólogo, eu sempre brinco às vezes, né? Que se todo mundo pudesse ir no psicólogo seria ótimo, mas a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, tem ainda o desejo. Mas, enfim, a gente vai justamente buscar, né, com que as pessoas tenham esse autoconhecimento, que as pessoas se conheçam, que as pessoas coloquem essa prioridade da saúde mental na sua vida, que as pessoas consigam, na verdade, extrapolar alguns adoecimentos que acontecem. Enfim, né, a gente vai fazer com que as pessoas consigam se sentir melhor, né, que elas tenham saúde mental, que elas consigam se sentir bem com elas mesmas, para que elas consigam realmente viver melhor. Mas aí ainda há muitos tabus, né? A pessoa começa a ter, ela tem problemas, algum familiar pode perceber isso, e que, aliás, é um papel fundamental do familiar nessa hora, né? Sim, né? Às vezes aquela velha história, né? As pessoas percebem você antes do que você se auto-perceber. Então, às vezes, existem pontuações, né? Mas nem sempre as pessoas estão preparadas para aceitar que elas precisam mudar, que elas precisam modificar alguma coisa, ou que alguma coisa não está bem na vida delas. Eu não sei se vou fazer a colocação correta, mas a minha intenção era, na continuidade, antes de falar da importância do familiar, nessa hora, é que se o familiar indica ou fala para ele, olha, você precisa consultar uma psicóloga ou um psiquiatra, a reação dele é dizer, não estou louco? Isso, né? Não tem nada a ver, né? Não, claro. Ainda existe esse preconceito, né? Que às vezes as pessoas que adoecem emocionalmente estão loucas. Mas não, né? Eu acho que, assim, eu sempre brinco com os meus pacientes, como existem problemas muito simples de saúde física, existem problemas muito simples e até muito graves também na saúde mental, né? Você vai no médico desde uma unha encravada até, de repente, um caso cirúrgico, né? No psicólogo é a mesma coisa, você pode ir por um problema simples, às vezes de ansiedade, de insônia, até, claro, doenças psiquiátricas mais graves. Então, não existe, assim, uma questão assim, você não está na sua sã consciência para você procurar um psicólogo, muito pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas que procuram, as pessoas que vão, as pessoas que falam, não, realmente eu preciso, acredito que elas estão muito mais em sã consciência do que, às vezes, outras, né? Ângela, a pandemia trouxe mais problemas nessa questão? Muitos, né? Infelizmente, a pandemia adoeceu muitas pessoas emocionalmente, em consequência de todas as mudanças que a pandemia trouxe, né? E não só na vida de adultos, principalmente também crianças, adolescentes, pelo rompimento, né, de algumas questões, por exemplo, crianças e adolescentes pararam de ir para a escola. Uma rotina, né? digamos, né? Isso, muitas brincadeiras deixaram de ser realizadas, os adultos tiveram que se reinventar em muitas coisas, muitos planejamentos tiveram que ser, né, desfeitos. Então, a gente percebeu, e ainda está percebendo, né? A gente ainda trabalhando na saúde,
a gente vê o quanto que ela ainda deixou e tem deixado esse adoecimento. Mas as pessoas também, eu sempre falo, né? O recomeço, ele sempre é possível. Tanto que o Janeiro Branco está aí para colocar a importância desse recomeço, né? Não é à toa que é janeiro. Porque, apesar de que a gente sabe, né, que simbologicamente não muda muito de dezembro para janeiro, mas o mês traz essa questão de reflexão do recomeço. Então, as pessoas estão... essa possibilidade de mudança, ela é, né, sempre... otimiza o indivíduo e acaba fazendo com que as pessoas realmente consigam se reinventar e consigam, né? Assim como os novos hábitos, ou velhos novos hábitos, né? Isso. Como higiene de mãos, etc, etc. Isso, né? A gente acaba adquirindo, aprendendo algumas coisas que nem tudo a gente fala que é ruim, né? A gente se fortalece, as mudanças também nos fortalecem. E existe algum momento para a pessoa procurar o seu profissional, um psicólogo ou um psiquiatra? A gente sempre fala que é o momento que ela considerar importante, que ela fala, não, eu quero, eu desejo. É importante que a pessoa tenha esse desejo de fazer, né, de buscar auxílio, enfim, porque você ir para um processo de terapia, porque alguém quer que você vá, infelizmente Tipo não vai assim, trazer na marra resultados. não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Isso não funciona. Então, o mínimo para motivação de você fazer, até para você poder ir lá e buscar modificações, é que você tenha esse desejo. Isso é o primeiro passo. Mais homens ou mais mulheres? Existe uma linha aí? Assim, os homens têm procurado com mais frequência, mas infelizmente ainda a gente tem um número maior de mulheres que buscam auxílio, não só, né? A gente fala que não só dentro da psicologia, mas na medicina também, né? As estatísticas que estão aí apontam que as mulheres procuram muito mais auxílio de saúde do que os homens. Tanto que a mortalidade feminina, né? Ela é muito menor na questão de idade. Longevidade também, isso, né? do que a dos homens, né? Os homens, eles são um pouco mais resistentes. Acredito que em função, claro, principalmente cultural, né? Ainda existe muita questão assim, eu preciso ser forte. Às vezes as pessoas também não querem deixar o trabalho de lado. E, infelizmente, às vezes esse adoecendo acaba prejudicando ainda mais. Preocupações financeiras ajudam digamos assim, a trazer problemas com saúde mental? Sim, né? Às vezes a gente vê que, assim, principalmente em homens aí de meia idade, que existe uma responsabilidade financeira muito grande, às vezes por trás, né, do seu papel enquanto homem de família, às vezes filhos, responsabilidades, né? Isso. Quando há esse rompimento financeiro, geralmente esse público, principalmente masculino, não só, mas principalmente... o adoecimento, ele é muito comum de acontecer, né? E a gente sabe porque existe todo um respaldo, principalmente cultural também, por trás desse adoecimento, tanto que essa questão na pandemia a gente viu muito, né? Foi muito comum, né? Essa questão financeira que a gente sabe que aconteceu aí com muitos homens. Então, a gente teve uma demanda, né, nessa questão, porque exigiu toda uma reorganização, né, e um cuidado dessa pessoa. Ou perdeu o emprego, ou teve que trabalhar em casa, ou teve salário reduzido, tudo isso afeta, né? Afeta. E aí acaba adoecendo emocionalmente, né? A gente teve muitos homens que desencadearam depressões, né? Muitos homens que chegaram a pensar em suicídio, né? Por quê? Porque esse respaldo financeiro, que até então estava tudo controlado e organizado na vida desse sujeito, de repente acaba, né, se rompendo e vem aí toda uma reorganização que às vezes nem sempre a pessoa consegue fazer isso de uma hora para outra, né? Relacionamento amoroso afeta também? Também, né? As dores de amor, a gente brinca muito, são muito comuns, né? E também merecem uma atenção especial, né? A gente, às vezes, assim, essa questão, assim, de
de rompimentos também, ou de Separação. perdas, né, lutos, em todos os sentidos, não só no luto da morte, né, mas o lutos de perdas, eles trazem dores, né, dores que às vezes a gente precisa respeitar e que a gente precisa cuidar, né, para que esse sujeito consiga também sair e consiga também seguir a vida. Não que a gente precisa ter uma vida sem dores, isso não existe. Né? Às vezes as pessoas, existem uma ideia, né, que as pessoas, a gente não pode sofrer, a gente não pode ficar triste, a gente... Não, isso não existe. A gente precisa sofrer, a gente precisa ficar triste, a gente pode ficar bravo, mas agora o impacto que isso vai gerar na minha vida, né, é que daí a gente vai nos dar aquele discernimento. Não, eu preciso de ajuda ou não, né? É uma dor normal, é um sofrimento normal, é uma tristeza normal, né? É isso que daí o sujeito vai avaliar. E nos casos mais graves, que a pessoa com problema pode chegar ao extremo, os familiares também precisam se preocupar com o pós, né? Isso, né? Eu Cuidado acho que... de todos da casa, não apenas um, né? Sim, né? Eu acho que todo esse olhar... Por que a gente fala tanto em família, né? Porque é quem tá perto, é quem observa, é quem verifica, às vezes, é quem vê os primeiros sinais. Então, realmente, assim, é um cuidado mútuo que a gente tem que ter, porque a família acaba sendo o nosso porto seguro. Às vezes, família, amigos próximos, né? Pensando que a gente também, as configurações de família hoje em dia, elas são muito divergentes, mas, assim, tendo essa linha de cuidado, tendo esse amor, tendo esse olhar para o outro, é que tá valendo. Bom, já aproveitando... A Ângela atende também alguma clínica para dar uma colherinha de chá? Não, Não? só, né, minha vida é dedicada ao SUS, Serviço público. ao serviço público desde sempre, é a minha paixão.